O segurança pediu nossas identificações. Meu pai, orgulhoso, tirou da carteira o cartão de aposentado da Polícia Civil, o mesmo que ele guardava num plástico transparente desde que pendurou a arma e o distintivo. Era como se ainda o definisse. Eu deixei que ele fosse o primeiro. Ele estendeu o cartão com aquele sorriso calmo de quem acredita que o respeito vem de um pedaço de papel e de uma história bem contada. O segurança examinou, assentiu com educação, mas não moveu um músculo para abrir a catraca. Então olhou para mim. "E a senhora?" perguntou, sem reconhecer o emblema no meu terno. Eu deslizei o cartão na bancada metálica. O scanner fez um som seco, e depois piscou em vermelho, depois azul, depois exibiu em letras brancas. Víbora Alfa, prioridade 1. O silêncio que se seguiu parecia ter cortado o ar. O segurança empalideceu. O rádio preso no ombro chiou, e antes que ele dissesse qualquer coisa, uma voz metálica surgiu do outro lado da linha direta. "Liberem a passagem VIP agora." Ele largou o rádio, endireitou o corpo e estendeu a mão para mim, trêmula. "Desculpe, senhora. Não sabia que era a senhora." Meu pai olhou para mim como quem vê um estranho. "Víbora Alfa?" Ele repetiu, quase rindo, achando que era alguma piada interna, mas eu não respondi. Apenas peguei o cartão de volta, guardei no bolso e caminhei em frente, ouvindo atrás de mim o som metálico da catraca destravando. Ele demorou a me seguir. Acho que por um instante achou que tinha entendido errado, que talvez fosse algum tipo de engano, um cargo qualquer com nome exagerado, um protocolo burocrático. Mas quando o mesmo segurança abriu uma porta lateral e chamou reforço para nos escoltar até o elevador exclusivo, meu pai parou na metade do corredor. "Filha, o que está acontecendo?" Eu apenas disse, "Você vai saber daqui a pouco." E entrei no elevador. A sala no topo do edifício era fria, quase silenciosa, exceto pelo zumbido baixo dos equipamentos de comunicação e o som distante de helicópteros sobrevoando o eixo monumental. As paredes eram cobertas de painéis cinza, o tipo de lugar que não aparece em mapa nem em lista de departamentos. Eu apresentei meus documentos, repassei uma pasta selada à recepcionista militar e esperei o protocolo de liberação. Meu pai observava tudo sem entender, tentando esconder o desconforto de quem percebe que passou a vida achando que conhecia alguém, e agora entende que nunca soube de nada. Quando o general entrou na sala e se dirigiu diretamente a mim, não com formalidade, mas com respeito real, a ficha dele começou a cair. "Víbora Alfa", disse o general. "A senhora quer que o senhor fique durante o briefing?" Eu balancei a cabeça negativamente. O general assentiu e fez sinal para um tenente acompanhar meu pai até a antessala. Foi a primeira vez que vi meu pai obedecer uma ordem sem saber de onde ela vinha. Quando saí 20 minutos depois, ele estava sentado em silêncio, olhando pela janela. Brasília se estendia lá fora, branca e estática. Ele virou o rosto quando me ouviu, mas não falou nada. "Podemos ir", eu disse. Descemos em silêncio até o estacionamento. O motorista do veículo oficial abriu a porta, mas meu pai recusou o assento traseiro e foi direto para o banco do passageiro, como sempre fazia quando desconfiava que alguém estava lhe escondendo algo. "Então é isso?" ele perguntou, olhando pela janela. "Você trabalha direto para a presidência da República?" Eu não confirmei nem neguei. Achei que fosse do exército, desses cargos administrativos, analista ou algo assim. Eu só respondi, "Era mais seguro você pensar isso." Ele riu, mas o riso não durou. "Víbora Alfa? O que é isso, afinal? Um codinome?" Eu olhei para frente. "É uma designação." Ele insistiu. "Designação de quê?" Eu disse apenas, "De alguém que carrega o peso de decisões que não podem ser comentadas." O resto do caminho até a casa dele foi um silêncio duro. Ele sempre se orgulhou de ser o homem que me ensinou a andar reta, a não baixar a cabeça. Mas naquele dia, parecia menor, quase encolhido dentro do paletó antigo. Quando paramos, ele demorou alguns segundos para abrir a porta. "Então foi por isso que você nunca podia vir nos domingos?" perguntou, quase sussurrando. Eu disse, "Entre outras coisas." Entrei com ele em casa por respeito, mas sabia que o clima seria diferente. Minha mãe tinha deixado o almoço pronto antes de sair para o culto, e a mesa estava posta para 2. Ele serviu café e tentou disfarçar o tremor na mão. "Eu achava que entendia de segredo, sabe?" disse. 40 anos de polícia. Pensei que já tinha visto de tudo, mas minha filha ter um cartão que faz segurança de prédio federal tremer. Isso é novo. Eu me limitei a sorrir. Eu fiz o que precisava ser feito. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes.
um misto de admiração e medo. Você está em perigo, não está? Eu demorei para responder. Sempre estive. O resto do dia passou em lentidão. Ele tentava puxar assunto normal, vizinhos, contas, política, mas cada frase parecia cair num abismo. Quando me levantei para ir embora, ele disse: "Sabe o que é mais estranho? É perceber que eu passei a vida tentando te proteger, e talvez tenha sido você quem me protegeu esse tempo todo." Eu quis dizer que sim, que ele estava certo, mas não consegui. Apenas o abracei e deixei o portão fechar atrás de mim. Naquela noite, quando cheguei em casa, a central de comunicações piscava com um alerta amarelo. Uma mensagem direta da Coordenação de Segurança Nacional. Protocolo Sigma em andamento. Unidade Víbora Alfa. Stand-by imediato. Eu sentei, tirei as botas e respirei fundo. O dia tinha terminado com meu pai descobrindo quem eu era, mas o verdadeiro peso daquilo ainda estava só começando. Enquanto lia as instruções na tela, pensei nele, sentado na varanda, café esfriando na mesa, tentando encaixar o que viu no prédio com a filha que criara. Ele não entenderia metade do que viria a seguir. E por mais que doesse admitir, eu preferia assim, porque o que estava prestes a acontecer não tinha espaço para a inocência, nem para laços familiares. O mundo que ele conhecia terminava no portão da casa dele. O meu começava quando a luz vermelha piscava. Na manhã seguinte, o carro preto já me esperava antes do sol nascer. E foi ali, olhando pelo retrovisor o reflexo do céu se abrindo sobre o planalto, que percebi, agora que ele sabia, nada seria igual. Naquela noite, depois que deixei meu pai em casa e vi o portão se fechar lentamente, entendi que não havia mais volta. O segredo que me separava dele por anos agora estava parcialmente exposto, e a pior parte não era o que ele descobrira, mas o que ainda faltava saber. As pessoas pensam que segredos são muros. Na verdade, são labirintos. E eu vivia dentro de um, sem mapa de saída, desde os 22 anos. Entrei nas Forças Armadas movida por algo simples. Orgulho. Orgulho de ser filha de um policial honesto, de alguém que acreditava que o país ainda podia ser salvo se cada um fizesse a sua parte. Meu pai dizia que o problema do Brasil não era a falta de heróis, mas o excesso de covardes. Eu acreditei. Só que o que ele não sabia é que ao tentar me tornar uma heroína, eu precisei aprender a ser invisível. No início, eu era só mais uma oficial dedicada demais, voluntária para tudo, daquelas que chegam antes e saem por último. Fui moldada pelo mesmo rigor que ele aplicava quando me fazia marchar no quintal, aos 14 anos, com uma mochila cheia de tijolos, dizendo que disciplina é o que sobra quando o corpo cansa. Entrei para a escola preparatória e depois para a academia. O mundo militar me engoliu inteira. Ritmo, hierarquia, a necessidade de obedecer antes de entender. A primeira vez que notei que não era apenas mais uma foi no 3º ano. Durante um exercício de campo, um incidente isolado resultou em 2 colegas feridos. O comando local se atrapalhou e eu assumi as rédeas por instinto. Estabilizei o ferido, organizei a retirada e consegui contato com o resgate. Parecia nada, mas aquela atitude foi notada por alguém que não estava oficialmente lá, um assessor do Ministério da Defesa, infiltrado apenas para observar conduta. 3 semanas depois, fui convocada para um treinamento fora do país. Não havia registro no sistema. Apenas um comunicado verbal. Programa Alfa. Comparecer a 05 hora. Base aérea de Anápolis. Quando perguntei o motivo, o superior apenas respondeu: "Você foi recomendada." E foi aí que minha vida começou a se dividir em 2. A que meu pai conhecia e a que eu jamais poderia contar. O programa Alfa não existia oficialmente. Era uma cooperação internacional voltada à integração de forças especiais e inteligência tática entre países aliados. A instrução era dura, o tipo que faz você esquecer o próprio nome antes de aprender a usar outro. Aprendi a atirar, mas também a observar, infiltrar, esperar. Aprendi que o silêncio vale mais do que um disparo e que uma informação pode valer mais que um batalhão. Era uma guerra sem trincheiras, travada em escritórios, em cabos de rede, em salas sem janelas. Durante aquele período, minha comunicação com a família era controlada. Uma ligação por mês, sempre supervisionada, sem detalhes, sem localização. Meu pai acreditava que eu estava em missão de paz. Ele se orgulhava. Chegava a dizer aos vizinhos que a filha estava representando o Brasil no exterior. Eu deixava ele acreditar.
porque a verdade o destruiria. Quando voltei, 3 anos depois, já não era a mesma. O país parecia menor, as pessoas falavam demais, e eu não sabia mais me encaixar. O exército me recolocou em um setor administrativo como fachada, mas minha rotina era outra. Eu operava sob ordens diretas da Seção de Inteligência Estratégica, uma ramificação civil-militar ligada ao Gabinete de Segurança Institucional. Foi nessa época que recebi o codinome Víbora Alfa. Não foi um apelido, foi uma escolha. Víbora, pela frieza com que executei uma operação delicada sem hesitar. Alfa, porque era a designação do agente responsável por liderar a contenção quando tudo dava errado. A operação nunca chegou a público. Oficialmente, foi uma ação de estabilização humanitária na fronteira norte. Na prática, era uma caçada a um ex-oficial desertor que estava vendendo segredos de defesa. Eu o encontrei antes da inteligência internacional, e fui eu quem decidiu o desfecho. Depois disso, deixei de existir no papel. Documentos novos, endereço protegido, rotina monitorada. E junto com o anonimato, veio o isolamento. Meus contatos passaram a ser números codificados. Nenhum nome, nenhum rosto que durasse mais de uma missão. Eu aprendi a confiar só no que podia verificar. A essa altura, meu pai acreditava que eu tinha sido transferida para um setor técnico em Brasília. Ele perguntava pouco, mas as poucas perguntas doíam como ferida aberta. Você está se alimentando bem? Tem amigos aí? Já pensou em casar? Eu respondia o básico, desviava com humor. Não porque quisesse enganá-lo, mas porque a verdade o deixaria vulnerável. O maior risco de quem trabalha com segredos é o que chamamos de elo emocional. Qualquer laço fora da operação é uma brecha, e o meu elo era ele. O homem que me ensinou a não abaixar a cabeça agora era o motivo pelo qual eu mantinha a minha abaixada. Houve dias em que quis desistir, pegar um ônibus até a casa dele e dizer tudo. Mas bastava abrir a caixa de mensagens internas para lembrar que não era possível. Meu nome estava em listas que ele jamais poderia ver. O pior foi quando minha mãe adoeceu. Eu estava em operação no exterior, numa base de observação no Oriente, quando recebi a notícia. Ela morreu antes que eu conseguisse retorno de voo. Meu pai me esperou no enterro de terno preto e olhar vazio. Eu cheguei tarde, sem farda, sem insígnia. Ele não perguntou por quê. Apenas me abraçou e disse: "Você faz o que precisa fazer. Sua mãe entenderia." Aquilo me destruiu por dentro. Depois do enterro, ele me disse que ia se aposentar. E foi nesse ponto que percebi que o perigo estava mudando de lado. Eu ainda estava envolvida em operações, mas agora havia algo mais perigoso. Meu nome começava a circular entre círculos políticos. E isso, para alguém que trabalha no escuro, é quase uma sentença de morte. A designação Víbora Alfa surgiu oficialmente depois de uma operação em que precisei intervir sem autorização formal. O objetivo era interceptar dados vazados de um servidor nacional, mas o alvo era protegido por um político influente. Eu fiz o que ninguém teve coragem de fazer. Invadi o sistema, rastreei a fonte e recuperei o material. A operação foi bem sucedida, mas o preço foi alto. Houve repercussão internacional, investigações internas, e meu nome foi apagado de relatórios públicos. Oficialmente eu não existia. Foi quando recebi um novo tipo de documento. Um cartão que me identificava diretamente à presidência. Não como soldado, mas como ativo de segurança nacional em prontidão. Um cartão que dispensava qualquer protocolo. O mesmo que o segurança leu com as palavras Prioridade 1. E foi esse cartão que acabei exibindo na frente do meu pai. A única pessoa para quem eu nunca quis mostrar poder algum. Agora que ele sabia que havia algo muito maior por trás da minha rotina, o risco dobrava. Porque em nosso meio, o segredo é mais valioso que a verdade. E quem carrega um segredo arrasta uma sentença invisível. Quanto mais gente souber, mais frágil você se torna. Nos dias seguintes ao incidente na portaria, eu percebi o comportamento dele mudar. Ele me ligava com mais frequência, às vezes só para ouvir minha voz. Dizia que tinha sonhado comigo de farda, andando entre homens armados. Eu desviava o assunto, fingia normalidade, mas dentro de mim crescia um medo que não era mais operacional, era humano. Eu tinha acabado de quebrar minha própria regra de sobrevivência. A pior parte é que na semana seguinte recebi uma mensagem cifrada com um simples código. Alvo secundário identificado. Ligação familiar. O significado era claro. Meu pai, antes invisível, agora estava no radar de alguém. Naquela noite, sentei no escuro da minha sala,
com o telefone na mão e o cartão presidencial sobre a mesa. Pensei em tudo que sacrifiquei: meus amigos, relacionamentos, o direito de existir como pessoa comum. Tudo isso para manter meu pai seguro. E bastou um instante de orgulho, um gesto no lugar errado, para colocar tudo em risco. Olhei para o cartão e soube que aquela história estava longe de acabar. Eu tinha passado anos escondendo o passado para protegê-lo. Agora, talvez precisasse esconder o presente. Depois do dia no prédio federal, meu pai nunca mais me olhou da mesma forma. Não era desconfiança, era algo mais fundo, uma mistura de orgulho e medo, como quem descobre que a própria filha vive num mundo que ele nunca entenderá. Durante os primeiros dias, ele tentou agir como se nada tivesse mudado. Me ligava nos mesmos horários, fazia perguntas triviais sobre o tempo, o trânsito em Brasília, se eu estava dormindo direito. Mas a cada pergunta, havia um segundo silêncio, aquele breve intervalo em que ele queria perguntar outra coisa, a coisa certa, e não tinha coragem. Eu percebia, e fingia não perceber. No domingo seguinte fui visitá-lo. Levei pão de queijo e café moído, como sempre fazia. A casa parecia menor, mais silenciosa. Ele havia limpado a varanda, cortado as plantas que minha mãe deixara e pendurado de novo as medalhas antigas na parede. Sentei para lembrar do passado, disse. Eu sorri, mas não comentei. Enquanto ele falava de um vizinho novo, percebi que o rádio sobre a estante estava desligado. Um detalhe pequeno, mas importante. Meu pai nunca ficava sem rádio. Era como se o barulho constante o fizesse companhia. Agora, o silêncio parecia pesado demais. Quando me sentei à mesa, ele olhou fixamente para minha mochila. Posso ver de novo aquele cartão? Perguntou, tentando soar casual. Eu neguei com um movimento leve de cabeça. Não posso, pai. Ele insistiu. Mas é só para eu entender o que vi. Parecia um negócio de outro mundo. Eu respirei fundo e disse, não vai ajudar a entender. É melhor assim. Ele não gostou. A expressão dele mudou de curiosa para ferida. Então agora sou um civil qualquer que não pode saber o que a filha faz da vida? A frase ficou no ar como uma acusação. Passei a tarde ali, tentando recuperar a leveza de antes, mas nada parecia funcionar. Ele evitava contato visual, mexia na caneca, levantava, sentava de novo. Quando me despedi, ele não me acompanhou até o portão, coisa que nunca acontecia. Apenas disse, se cuida, menina, e ficou olhando para o chão. Os dias seguintes foram uma sucessão de silêncios incômodos. Às vezes, ele me mandava mensagens curtas. Tá tudo bem aí? Eu respondia, sim. Ele replicava com um emoji de polegar ou graças a Deus. Mas eu sabia que atrás da simplicidade havia perguntas engolidas. Ele devia estar imaginando coisas. Talvez espionagem, talvez política, talvez algo pior. E a verdade era que qualquer palpite dele ainda seria mais leve do que o que eu realmente vivia. Uma semana depois, recebi uma ligação do vizinho dele, o senhor Edmar, dizendo que meu pai tinha se envolvido numa discussão na padaria. Falaram da sua filha na televisão, contou Edmar, e ele ficou bravo. A notícia era apenas um comentário vago sobre segurança nacional, nada que me mencionasse, mas o simples fato de alguém ter citado militares especiais bastou para acender o pavio. Ele, que sempre odiou injustiça, agora se sentia pessoalmente atacado por qualquer coisa que lembrasse minha profissão. Fui até lá. Quando cheguei, ele estava sentado na sala, o jornal aberto, o rosto fechado. Tão dizendo que tem gente com poder demais nesse país, disse sem levantar os olhos. Gente que não responde a ninguém. Eu sabia que era sobre mim. Não acredite em tudo que lê. Ele riu, um riso seco. Difícil não acreditar quando o sangue é meu. Tentei mudar de assunto, mas ele não deixou. Você tem ideia do que é para um homem como eu descobrir que a filha pode entrar num prédio federal e fazer um general ficar em posição de sentido? Eu passei a vida achando que te protegia, e agora descubro que você é quem manda? Eu não mandei em ninguém, só cumpri ordens, mas explicar isso seria inútil. Pai, as coisas não são tão simples. Ele levantou-se devagar, apoiando as mãos na mesa. Pois para mim são. Ou você confia em mim, ou não confia. E foi a primeira vez que pensei em ir embora antes do café acabar. Deixei o pacote de pão de queijo na mesa e disse apenas: eu confio, só não posso falar. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, como quem encerra um interrogatório. Nos dias seguintes, algo em mim começou a ruir.
Eu sempre lidei bem com silêncio, com distâncias. Mas o silêncio dele era diferente. Era o tipo que ecoa, que te persegue até o travesseiro. No trabalho, minha mente dispersava. Eu lia relatórios 2 vezes, perdia detalhes. Meus superiores notaram. Um deles, o coronel Duarte, chamou-me de lado e disse: Víbora, mantenha o foco. Assuntos familiares distraem. Respondi que estava bem. Mentira. Na sexta-feira à noite, recebi uma ligação cifrada. Era o mesmo código que havia aparecido na semana anterior. Alvo secundário em risco. Pedi rastreamento e localização. Quando vi o endereço, o da casa do meu pai, senti o chão sumir. Peguei o carro e dirigi sem pensar. Ao chegar, encontrei o portão encostado e as luzes acesas. Entrei correndo. Ele estava na cozinha com o telefone na mão. O que foi? Perguntei. Um homem ligou dizendo que era do governo. Queria confirmar seu endereço completo. Disse que você estava envolvida em um projeto confidencial. Minha pulsação disparou. Peguei o telefone dele, chequei o histórico, capturei o número. Era uma linha virtual, usada em operações de sondagem. Você falou mais alguma coisa? Ele negou. Só confirmei que você mora em Brasília. Achei que fosse do trabalho. Senti um frio subir pela espinha. Pai, você não pode atender ligações desse tipo. Promete? Ele assentiu, assustado, mas sem entender a gravidade. Naquela noite, dormi no sofá da casa dele. Fiquei acordada até o amanhecer, observando o portão pela janela. Nenhum movimento, apenas o som dos galos distantes e o primeiro ônibus passando na rua. Ainda assim, percebi que o jogo tinha mudado. Agora, ele estava no radar. E não havia como tirá-lo completamente. Nos dias que se seguiram, tentei manter a rotina. Ele tentava também, mas o clima nunca mais voltou ao normal. Ele começou a desconfiar de tudo, do carteiro, dos telefonemas, até do vizinho. Um dia, encontrei um papel colado na parede com números de emergência e códigos que ele mesmo inventara. Caso algo aconteça, ligo para esse. Eu não soube se ria ou chorava. Ele estava tentando entender meu mundo, sem saber as regras. O ponto de ruptura veio num domingo. Eu estava saindo do carro quando ele surgiu no portão, com o rosto vermelho. "Te vi na televisão!" gritou. Corri até ele, e ele balançava o jornal nas mãos. A matéria falava sobre operações não identificadas sob ordem presidencial. Nada de nomes. Mas ele juntou os pontos. "É você, não é? É você quem faz essas coisas que eles chamam de operações limpas." Eu disse que não podia comentar. Ele gritou: "Então comenta como é mentir para o próprio pai por uma década inteira." A vizinha apareceu na janela, curiosa. Eu baixei a voz. "Vamos entrar." Ele não quis. "Não tenho mais nada para conversar. Vai lá viver tua vida de código. Eu fico aqui com a minha verdade." Entrei sozinha e esperei. Ele ficou no quintal, respirando fundo, sem olhar para mim. Mais tarde, ele bateu a porta do quarto. "Desculpa o tom", disse. "Mas você entende como é difícil para mim aceitar que minha filha vive num mundo onde as palavras têm preço?" Eu respondi: "Eu entendo. Mas prefiro que me odeie viva do que me ame morta." Ele não soube o que dizer. Nos dias seguintes, ele voltou a me mandar mensagens, curtas, sem emoção. "Bom dia. Come bem. Fiz caminhada." Eu respondia no mesmo tom. Nossa relação virou um boletim de sobrevivência. E, em algum lugar entre essas mensagens neutras, percebi que o laço entre nós estava se desgastando. Ele não sabia mais se podia confiar em mim. E eu, por instinto, já não podia confiar que ele ficaria seguro se soubesse demais. No trabalho, recebi nova notificação. Protocolo Delta. Vigilância Civil próxima. Era o alerta que confirmava o que eu temia. Alguém estava sondando minha casa, e possivelmente a dele. Fiz o relatório e enviei ao comando. Horas depois, recebi a resposta. "Mantenha silêncio. Observação apenas. Silêncio." A palavra que sempre me protegeu, agora estava me separando da única pessoa que eu ainda amava de verdade. Na semana seguinte, ele me ligou de madrugada. A voz trêmula, o som da TV ao fundo. "Tive um sonho ruim. Você estava cercada, mas ninguém te ajudava." Eu disse que era só um sonho. Ele respondeu: "Não sei. Parece que tô sentindo algo ruim vindo." E ele estava certo.
Eu só não sabia o quanto. O alerta veio sem aviso. Uma mensagem cifrada no dispositivo interno, sem identificação de origem. Apenas o selo vermelho. Protocolo Kestrel. Ativar unidade Víbora Alpha. Eu estava em casa, preparando café, tentando ignorar o peso da última conversa com meu pai. Por um instante, hesitei. Fazia meses que o protocolo Kestrel não era usado. Era reservado para situações em que o risco ultrapassava fronteiras. Respirei fundo. Apaguei a luz da cozinha e segui o padrão. Dentro de 10 minutos, meu apartamento parecia nunca ter sido habitado. Em 30, eu já estava no carro preto, destino ao setor de inteligência em Brasília. O corredor subterrâneo cheirava a metal e óleo. O ar era frio o suficiente para lembrar a gente que ali o tempo não passava como no resto do mundo. O general Duarte me esperava na sala de comando, ao lado de 2 civis que eu nunca tinha visto. Quando entrei, eles não falaram bom dia. Apenas projetaram no painel uma série de imagens, satélites, coordenadas, uma assinatura digital. Operação Sentinela, disse Duarte. Recuperação de dados estratégicos roubados de dentro do próprio sistema presidencial. Parei na palavra dentro. Era o tipo de brecha que não acontecia sem ajuda interna. Duarte confirmou com um aceno. Foi alguém nosso. Um nome de peso. E então, ele mostrou o rosto. Eu o reconheci na hora. Major Henrique Vasconcelos. Meu antigo instrutor, o mesmo que me treinou para pensar antes de atirar. O homem que dizia que eu era precisa de mais para ser apenas soldado. O mesmo que desapareceu 3 anos antes, sem explicação. O dossiê mostrava que ele havia se infiltrado em estruturas civis, vendendo informações sobre segurança de fronteira e protocolos presidenciais. A missão era simples na teoria: localizá-lo, neutralizar a ameaça, recuperar os dados. Mas havia uma linha a mais na ordem impressa em papel. Uma linha que mudava tudo. Operação não autorizada oficialmente. Qualquer registro será negado. Ou seja, se desse errado, eu não existia. Partimos antes do amanhecer. 2 agentes comigo, ambos com designações neutras. Nenhum nome, nenhum rosto familiar. Chegamos ao ponto de interceptação, uma chácara isolada na divisa com Goiás. O local parecia abandonado, mas os sensores térmicos indicavam um movimento interno. Meu pulso estava estável, como sempre, até o momento em que a porta se abriu. Ele estava lá, mais velho, mas o mesmo olhar analítico. Sabia que viriam, disse ele sem se mover. Foi estranho ouvi-lo assim, calmo, quase resignado. Eu avancei, arma em punho, e disse o protocolo de rendição. Ele riu. Ainda obedecendo ordens cegamente, pensei que tivesse aprendido. O tempo pareceu se esticar. Ele olhou para mim e completou. Você sabe que não foi traição, foi aviso. E, antes que eu pudesse responder, o barulho do disparo ecoou. Um dos meus homens caiu. O segundo reagiu, e o ambiente virou caos. Luzes piscando, som de metal e eco. Eu agi por instinto. Avancei, neutralizei o agressor e disparei contra Vasconcelos. Um tiro seco, limpo. Ele caiu de joelhos, segurando o peito. Você não entende, murmurou. Não era contra vocês. Quando o silêncio voltou, percebi o cheiro de pólvora, o som distante de sirenes. Vasconcelos ainda respirava. Eu me ajoelhei e pressionei a ferida. O que você fez? Ele riu, tossindo sangue. Abri os olhos. Um dia você vai precisar fazer o mesmo. Então parou de respirar. A extração foi imediata. O relatório, classificado. 2 agentes mortos, um traidor neutralizado. Mas algo estava errado. Durante o exame de rotina, descobrimos que os dados roubados não estavam com ele. O dispositivo que devia conter o material estava vazio. Ele havia transferido tudo antes da interceptação. E entre as informações vazadas, havia nomes. Um deles, o meu. 3 dias depois, recebi o comunicado interno. Víbora Alpha, sob investigação. Me isolaram. Câmeras desligadas, comunicações cortadas. Passei 2 semanas dentro de uma sala cinza, respondendo as mesmas perguntas ditas de maneiras diferentes. Por que agiu sem confirmação de apoio? Por que o alvo foi neutralizado antes da confissão final? Por que seu nome constava entre os acessos vazados? Eu respondia o que podia. O resto, eles já sabiam. No 15º dia, o general Duarte entrou na sala. Ele não falava por costume. Só falava quando algo era decisivo. A presidência está ciente, disse. E há pressões para te afastar.
Eu perguntei o que isso significava. Ele me encarou por um instante longo e respondeu: significa que você precisa assumir. Oficialmente está fora da ativa. Extraoficialmente continua em prontidão. Seu novo status, agente alfa. Foi assim que nasceu o cartão presidencial. Não como prêmio, mas como escudo. Um documento que dizia: não se toquem nela. Ela responde acima da hierarquia. Um salvo-conduto disfarçado de reconhecimento. Só que cada linha dourada naquele cartão era, na verdade, um lembrete do que eu havia perdido. A confiança da corporação, a liberdade de andar anônima, a chance de voltar a ser apenas filha de alguém. Durante esse tempo, meu pai achava que eu estava de férias obrigatórias. Mandava mensagens. Aproveita para descansar. A vida não é só trabalho. Eu respondia com frases neutras, tentando manter a imagem de normalidade. Mas por dentro, eu sabia que algo estava errado. Vasconcelos não tinha mentido completamente. Ele falara em aviso, e poucos dias depois da operação, esse aviso começou a se revelar. Primeiro foi um vazamento pequeno, uma notícia em fórum estrangeiro mencionando agentes fora de controle. Depois, uma mensagem anônima no meu e-mail particular, sem remetente. Você matou o homem errado. Mandei rastrear a origem. Impossível. Endereço IP mascarado por camadas de roteamento. E então, algo pior. Meu pai começou a receber ligações estranhas, como contei no capítulo anterior. O elo emocional, novamente, se tornava fraqueza. Conversei com Duarte. Ele apenas disse: você não pode tocar nisso. Ordem superior. A frieza dele me atravessou. E se for alguém de dentro? Perguntei. Então é mais grave do que pensamos, respondeu. E saiu. Naquela semana, decidi agir por conta própria. Localizei um contato antigo, Rafael, um analista de comunicações que devia favores a mim, desde a missão em fronteira. Pedi que vasculhasse qualquer atividade recente com o código de Vasconcelos. 3 dias depois, ele me mandou um arquivo criptografado. O conteúdo era pior do que imaginei. Mensagens interceptadas entre ex-membros da inteligência e uma célula criminosa ligada a empresas privadas de segurança. O nome do meu pai aparecia em uma das conversas, não como alvo, mas como isca. Eles sabiam de mim. Sabiam que, se quisessem me quebrar, bastava tocar nele. A ameaça era velada. Ela só é forte até o limite do que ama. Eu apaguei o arquivo, mas a frase ficou ecoando. Nos dias seguintes, mudei minha rotina. Instalei vigilância silenciosa ao redor da casa dele. Agentes disfarçados de técnicos e jardineiros. Ele não desconfiou. Achava que eu estava apenas mais preocupada. Em uma ligação, ele disse: você anda diferente, filha. Parece que está sempre pronta para a guerra. Eu respondi: porque estou. As semanas se arrastaram. A investigação interna foi encerrada sem conclusão. Oficialmente, eu era inocente. Extraoficialmente, estava marcada. Os corredores ficaram mais frios, os cumprimentos mais curtos. Todo mundo sabia que quem carrega um segredo presidencial se torna uma bomba relógio. A missão de Vasconcelos, que deveria ser o fim de um traidor, virou o início da minha queda silenciosa. E, de alguma forma, eu sabia que o que ele tentou me avisar ainda não tinha acontecido. Numa madrugada chuvosa, acordei com uma sensação estranha. O sistema de alerta caseiro havia disparado uma notificação. Interferência de sinal a 800 metros. Levantei, descalça, arma na mão, e olhei pela janela. Um carro preto parado, faróis apagados. Esperei 10 minutos. O carro não se moveu. Liguei para a central. Identificação do veículo? Nada. Placa fria, inexistente. No dia seguinte, fui até a casa do meu pai. Ele estava varrendo o quintal como se nada tivesse acontecido. Eu o abracei sem explicar porquê. Ele riu. O que foi agora? Sonho ruim? Eu disse: promete que não atende mais números desconhecidos. Ele prometeu, mas o olhar dele já dizia que não acreditava mais que eu pudesse protegê-lo sem explicar o porquê. Antes de sair, ele segurou minha mão. Filha, se você se meter em algo que não tem volta, lembra que não é só sua vida em jogo. Eu fiquei em silêncio. O vento passava entre as árvores, trazendo o cheiro de chuva e terra. Eu sei, pai, respondi, e era verdade. Mas o que ele nunca saberia é que o ponto de não retorno já havia sido cruzado anos atrás, quando puxei o gatilho contra meu instrutor e mentor. Desde então, cada decisão minha era apenas uma tentativa de adiar o inevitável. O passado que eu escondi para protegê-lo agora estava voltando em ondas,
e a missão que quase destruiu minha carreira estava prestes a destruir o pouco de paz que ainda nos restava. A mensagem chegou às 02h17 da manhã, codificada e curta demais para ser comum. Protocolo Theta. Elo vulnerável detectado. Nenhum remetente, nenhum anexo. Apenas uma linha fria que fez meu corpo despertar mais rápido do que qualquer alarme. No sistema interno, aquela frase significava uma coisa só. O inimigo deixara de observar e começara a agir. Levantei devagar, ainda com o eco da chuva no vidro. O apartamento estava mergulhado em silêncio. Abri o laptop de segurança, conectei a linha criptografada e digitei a sequência de desbloqueio. A tela piscou, carregou e exibiu uma confirmação. Víbora Alpha, nível de risco elevado, possível exposição civil. Abaixo, um mapa. Pontos vermelhos piscando. Um em Brasília, onde eu estava, e outro a 30 quilômetros dali, na pequena cidade onde meu pai morava. Fiquei olhando para aquele segundo ponto como quem encara um espelho. Era como ver um coração batendo fora do corpo. E ele nem sabia. Minutos depois, o terminal tocou. Era o Coronel Duarte. Víbora, não há tempo para formalidades. Interceptamos comunicações cifradas mencionando seu nome e um ativo secundário. Eu perguntei o que isso significava. Ele respondeu sem hesitar. Significa que seu pai virou moeda de troca. Por um instante, o ar pareceu sair do ambiente. Eu me apoiei na mesa e fechei os olhos. Vasconcelos havia dito que não era traição, mas aviso, e agora o aviso ganhava forma. Duarte continuou. Há duas opções: relocação imediata dele ou isolamento temporário sob vigilância. Eu respirei fundo. O senhor sabe que ele não vai aceitar ser vigiado. Duarte respondeu. Então o problema é seu. Mas entenda, se algo acontecer, o protocolo de contenção recai sobre você. Quando a ligação caiu, fiquei imóvel por alguns segundos. Não chorei, não gritei. Apenas deixei o corpo responder à memória antiga. Foco, ação, prioridade. Peguei o coldre, o cartão presidencial e uma muda de roupa. Em menos de 10 minutos, o carro já estava na rua, rasgando o asfalto molhado. A cidade ainda dormia quando cheguei à casa dele. O portão estava fechado, as luzes apagadas. Toquei 2 vezes. Ele apareceu à porta sonolento com a velha camiseta do Corinthians. Filha, que horas são? Eu entrei sem responder. Pai, preciso que arrume uma mala pequena. Ele franziu a testa. Vai me levar para onde? Para um lugar mais seguro. Ele riu sem humor. Segurança? Aqui ninguém sabe nem que eu existo. Expliquei o básico, que havia recebido um alerta, que podiam estar observando a casa. Ele olhou pela janela, depois para mim. Isso é sério mesmo? Eu respondi. Tudo o que te escondi até agora era para evitar esse momento. Mas ele chegou. Ele demorou para reagir. Sentou na cadeira da cozinha, apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou ali, em silêncio. Então é por isso que você vive trancada no seu mundo. Porque o teu mundo é feito de gente tentando te matar. Eu não confirmei, mas ele entendeu. E agora vão tentar chegar até mim para chegar em você. Enquanto ele fazia a mala, senti um arrepio. A janela do quarto estava entreaberta, cortina movendo-se levemente. Me aproximei. No peitoril, marcas recentes de luvas. Nenhum vidro quebrado, nada fora do lugar. Alguém apenas observou. Saímos ainda antes do sol nascer. Usei uma rota secundária, desviando de rodovias. Ele não falava. O rádio ligado só pelo barulho. Depois de meia hora perguntou: por que eles te chamam de víbora? Eu não esperava essa pergunta. Porque sobrevivo em silêncio, respondi. Ele assentiu, pensativo. Meu Deus, filha, no fim das contas, você virou tudo o que eu temia e tudo o que eu admiro ao mesmo tempo. Chegamos à unidade de segurança periférica, um prédio discreto sem identificação, misturado entre galpões industriais. O guarda na portaria reconheceu o código do meu cartão e liberou o portão imediatamente. Instalei meu pai numa sala anexa, simples, mas segura, sem janelas, sem conexão externa. Ele olhava ao redor, confuso. Parece um cativeiro. É um abrigo, corrigi. Enquanto ele se adaptava, entrei na sala de controle. A tela exibia um gráfico de risco. Ameaça ativa. Origem não confirmada. Pedi rastreamento total. Um dos analistas virou-se para mim. Há indícios de que o vazamento do caso Vasconcelos não terminou. Alguém interno continua alimentando o sistema externo. Interno? Repeti. Ele assentiu. Talvez alguém com acesso presidencial. Fiquei olhando para o monitor,
e uma ideia me atingiu com força. Talvez não fosse sobre Vasconcelos. Talvez fosse sobre mim desde o começo. Se ele sabia que alguém continuaria o trabalho dele, pode ter deixado o alerta plantado para me avisar. Passei os 2 dias seguintes em alerta constante. Revezava entre a sala de controle e o quarto do meu pai. Ele tentava se manter firme, mas eu via o cansaço, a falta de ar, a saudade da casa. Não nasci para viver escondido, filha, dizia. Ficar trancado esperando o perigo passar não é vida. Eu tentava convencê-lo de que era temporário. Mentira necessária. Na madrugada do 3º dia, o sistema apitou. Um veículo não identificado se aproximava da área, rota irregular. Os sensores captaram interferência de sinal e pulsos de rádio em frequência militar. Desci correndo para o setor externo. Quando cheguei, o portão de segurança já estava travado automaticamente. Um SUV preto parado a 20 metros. Faróis acesos. Nenhum movimento visível. Apontamos as armas. Nenhuma resposta. De repente, o vidro do motorista baixou. Um envelope branco foi arremessado para fora. O carro deu ré e sumiu na escuridão. Corri, peguei o envelope. Dentro, havia apenas uma folha, escrita à mão. Ele deve pagar pelo que ela fez. Nenhuma assinatura. O coronel Duarte chegou 15 minutos depois. Leu o bilhete e murmurou. Estão nos testando. Eu perguntei. Querem me atingir através dele? Duarte respondeu. Não. Querem ver até onde você quebra. Foi naquele instante que percebi que o jogo não era mais estratégico. Era psicológico. Eles não queriam só dados. Queriam controle. Me quebrar significava abrir brechas, soltar informações que nem sabiam existir. Eu era a arma e o alvo ao mesmo tempo. Duarte ordenou a transferência imediata do meu pai para outra instalação, mas eu sabia que quanto mais o movêssemos, mais rastros deixaríamos. Decidi que ele ficaria comigo, sob minha vigilância. Duarte não gostou. Você está emocionalmente envolvida, víbora. Vai comprometer a operação. Eu o encarei. Ele é a operação agora. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei sentada na cadeira de metal, observando as câmeras. O som dos monitores era o único ruído constante. Às vezes, eu me pegava imaginando como seria a vida se tivesse escolhido outro caminho, se tivesse aceitado o convite para lecionar na academia, se tivesse formado uma família, se tivesse permitido que o amor entrasse antes da lealdade. Mas amor e lealdade não coexistem no meu mundo. Um sempre mata o outro. Por volta das 04 horas, a linha interna tocou. Era o setor de comunicações. Interceptamos transmissão direcionada ao seu endereço de origem, disse a voz. Conteúdo? Perguntei. Gravação de voz, reconhecida como de um homem idoso. Meu coração gelou. Reproduza. A gravação começou com ruído, depois a voz do meu pai. Se for você ouvindo, me desculpa. Fui atrás da verdade. Pulei da cadeira. Ele não estava mais no quarto. O sistema de vigilância mostrava a porta lateral aberta. O rastreador interno o localizava a 2 quilômetros dali, caminhando pela estrada secundária. Saí sem pensar. Peguei o carro, luzes apagadas. Quando o encontrei, ele estava parado no acostamento, o rosto iluminado pela lua. Pai, o que você fez? Ele me olhou com um misto de culpa e alívio. Recebi uma ligação. Disseram que sabiam o que você fez naquele dia, com o tal major. Disseram que tinham provas. Eu só queria entender. Sentia a raiva e o medo misturados na garganta. Você não podia atender. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, mas não suportava mais te ver prisioneira do próprio silêncio. Antes que eu pudesse responder, o farol de um carro surgiu no horizonte. 2 veículos vindo rápido demais. Peguei-o pelo braço e corremos para o mato. O som de pneus e portas batendo. Vozes. Gritos curtos, comandos militares. Não eram criminosos comuns. Eram homens treinados. Segurei a respiração e empurrei meu pai contra o tronco de uma árvore. O chão molhado, cheiro de gasolina e terra. Fica aqui, não sai por nada. Ele assentiu, olhos arregalados. Afastei-me devagar, contornando pelo flanco esquerdo. 2 deles vasculhavam com lanternas térmicas. O terceiro, junto ao carro, falava no rádio. Confirmamos localização visual. Ativo civil presente. Civil. Era ele. Esperei o momento exato. Quando a luz de uma lanterna se afastou, avancei. Um golpe seco, rápido, direto no ponto do pescoço. O homem caiu sem som. Peguei a arma dele e apontei para os outros 2. Um disparo, 2. O som ecoou pelo campo e o silêncio voltou, interrompido apenas pela respiração pesada do meu pai ao longe.
Quando voltei, ele ainda estava encostado na árvore, tremendo. Você matou? Perguntou. Eu sobrevivi, respondi. Voltamos à base antes do amanhecer. Duarte já estava lá, expressão cerrada. Eu devia te prender por insubordinação, disse. Eu apenas retruquei. Devia me agradecer por ainda estar viva. Ele suspirou e jogou uma pasta sobre a mesa. Não acabou. Isso foi só o aviso. Dentro da pasta, fotos, imagens captadas de longe. Eu entrando na casa do meu pai. Ele saindo para o mercado. Nós dois conversando na varanda. E na última, uma frase escrita à mão no verso. Ela não pode proteger o que ama. Saí da sala com as mãos tremendo. Sabia que a guerra agora era pessoal. Eles haviam me observado por meses, esperando o momento exato de atacar onde doía. O aviso interno não era um alerta tático. Era uma contagem regressiva. Naquela noite, pela primeira vez em anos, tranquei a arma no cofre e chorei. Não pela missão, nem pelo medo, mas pela certeza de que, para manter meu pai vivo, eu teria que me tornar exatamente aquilo que Vasconcelos disse que eu acabaria sendo. Alguém que vê o mundo inteiro como um campo minado, e cada afeto como um alvo em potencial. Nos dias que se seguiram ao ataque na estrada, o silêncio voltou, mas já não tinha o mesmo peso. Era o tipo de silêncio que antecede o estalo de uma armadilha. O coronel Duarte reforçou as patrulhas, realocou meu pai para uma área de segurança temporária e me ordenou descanso. Eu sabia o que aquilo significava. Descanso era o código usado quando alguém do alto escalão queria tirar você de circulação sem admitir que estava te isolando. Obedeci. Às vezes, fingir cansaço é a melhor forma de continuar viva. Voltei ao apartamento em Brasília depois de 23 dias. As luzes piscavam. O ar parecia mais frio do que lembrava. Havia um cheiro sutil de metal e pó, o tipo de odor que só reconhece quem já trabalhou em salas de escuta. Fiz uma varredura rápida. Nenhum bug visível. Nenhum sinal de violação. Mesmo assim, o instinto dizia que havia algo errado. Meus olhos pararam no detalhe. A xícara sobre a pia. Eu nunca deixava nada fora do lugar. Peguei-a com cuidado. No fundo, um pequeno círculo de poeira. O mesmo padrão de sucção deixado por um microdispositivo. Alguém estivera ali, mas quis que eu soubesse. Sentei no sofá, liguei o notebook criptografado e iniciei o protocolo de verificação. A tela piscou e no lugar do login, uma frase apareceu em vermelho. Você me deve respostas. Meu corpo reagiu antes da mente. O pulso acelerou, o estômago contraiu e as memórias voltaram como uma avalanche. Aquelas palavras, a mesma caligrafia digital que constava nos arquivos do Major Vasconcelos. Por alguns segundos, fiquei parada, observando a tela como se pudesse confirmar com o olhar algo impossível. Ele estava morto. Eu o vi morrer. Eu mesma tinha confirmado o pulso, fechado os olhos dele, relatado o óbito. E ainda assim, a frase piscava diante de mim. Viva. Pulsante. Enviei o terminal para a análise forense do setor técnico. Resultado preliminar. Invasão remota. Origem desconhecida. Mas havia algo que os relatórios não podiam explicar. A mensagem trazia dados que só alguém do círculo interno da Operação Sentinela poderia conhecer. Coisas que nunca foram documentadas. Palavras que só ele e eu trocamos. Na noite seguinte recebi uma ligação de número mascarado. Esperei o terceiro toque antes de atender. Silêncio. Depois, uma respiração curta e familiar. Você me ouve? Perguntou uma voz grave, rouca, envelhecida. Era ele. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntei, mantendo o tom firme. Ele riu. Brincadeira? Você me matou e agora me chama de piadista? A ligação caiu. Tentei rastrear. Impossível. O sistema registrou o sinal como interno, um espelhamento de linha. Ou seja, o contato vinha de dentro da rede de comunicação militar. Vasconcelos não estava ressurgindo do túmulo. Ele estava dentro. No dia seguinte, o coronel Duarte me chamou. O rosto dele parecia cansado, os olhos fundos. Precisamos conversar. Entramos numa sala sem janelas. Ele colocou um tablet sobre a mesa. Olhe, o vídeo mostrava câmeras internas de segurança da base onde mantínhamos arquivos antigos. Um homem de estatura média, jaqueta escura, rosto parcialmente coberto, caminhava pelos corredores às 3 da manhã. Movia-se com precisão militar. O vigilante da guarita não reagiu. Reconhece algo? Perguntou Duarte. A postura, o passo, o gesto de ajustar o coldre invisível, era tudo dele. Isso é impossível, murmurei. Duarte respondeu. Não quando há alguém disposto a fazer você acreditar que está perdendo a cabeça.
Aquilo mexeu comigo mais do que deveria. Voltei para casa e revisei cada memória daquela operação. O disparo, o sangue, o colapso, a evacuação, tudo real. E, no entanto, quanto mais eu lembrava, mais uma dúvida se infiltrava. E se não fosse ele? E se tivesse sido preparado para que eu acreditasse que era? 3 dias depois, uma correspondência chegou ao meu endereço, coisa que jamais acontecia. Envelope sem remetente, sem carimbo, apenas meu nome. Tenente Coronel Ana M. Costa. Abri com cuidado. Dentro, uma fotografia antiga. Eu e Vasconcelos lado a lado, durante um exercício de campo. No verso, escrito à mão: os mortos também dão ordens. O medo em mim sempre teve um som. Às vezes o estalar de um galho, às vezes o clique metálico de um carregador. Dessa vez, foi o bater do meu próprio coração. Liguei para Duarte. Ele me ouviu em silêncio e disse: vamos considerar a hipótese de clonagem de dados biométricos. Talvez alguém esteja se passando por ele. Eu quis acreditar, mas algo em sua voz dizia que ele próprio duvidava. Naquela noite, sonhei com o momento do disparo, mas no sonho, quando me aproximava do corpo, ele abria os olhos e dizia: agora somos iguais. Acordei suando, com a mão no pescoço, como se tivesse sido estrangulada. Os dias seguintes foram uma sequência de mensagens encriptadas, cada uma mais pessoal que a anterior. A primeira: você não entendeu o que eu quis te ensinar. A segunda: você virou a arma que eu criei. A terceira chegou no e-mail que eu usava apenas para contato com meu pai. Diga a ele que a culpa é sua. Foi o suficiente. Fui até o abrigo onde ele estava hospedado. Ao me ver, ele sorriu com alívio. Achei que tinha te perdido. Eu tentei sorrir de volta, mas não consegui. Pedi que me mostrasse o telefone. O histórico estava limpo, mas o olhar dele denunciava. Ele também recebera algo. Quem te ligou, pai? Perguntei. Ele hesitou. Um homem. Disse que era amigo seu, que estava te ajudando. Falou sobre aquele major. A raiva veio fria. Não pelo perigo, mas pela manipulação. Ele estava sendo usado como peça. Eu voltei para a base com uma única certeza. Vasconcelos estava vivo. Ou alguém que conhecia cada camada da mente dele estava replicando seus métodos. Duarte ordenou sigilo. Não podemos criar pânico interno. Eu respondi. Já está criado. E então, pedi permissão para agir fora dos canais formais. Ele negou. Disse que minha proximidade emocional comprometia o julgamento. É isso ou esperar ele vir até nós? Retruquei. Ele já veio. Só não usou o rosto. Nas semanas seguintes, percebi o padrão. Cada mensagem, cada provocação, cada vazamento tinha uma cadência. O mesmo ritmo dos treinamentos que ele me dava. Era como se estivesse me reensinando à força, me forçando a lembrar, me arrastando de volta para o ponto em que tudo começou. Um dia, recebi uma notificação de acesso no meu cartão presidencial, uso indevido, em local onde eu não estivera. Alguém passara pelo sistema como se fosse eu. A auditoria revelou o registro. Identificação confirmada. Víbora Alpha. Assinatura biométrica compatível. Ele havia clonado minha identidade. O pânico institucional foi imediato. Me chamaram para interrogatório. Fui obrigada a entregar o cartão, a senha e as armas. Fiquei sentada na sala de debriefing por 6 horas, observando as luzes frias do teto. Quando finalmente saí, o mundo havia mudado. Eu deixara de ser apenas uma agente. Agora eu era suspeita. Enquanto a investigação avançava, o ataque psicológico se intensificava. Gravações anônimas chegavam com minha voz, dando ordens que nunca dei. Vídeos adulterados, imagens falsas, dossiês plantados. Em todas as camadas, o mesmo rastro de assinatura digital, o dele. Numa madrugada, recebi uma mensagem de vídeo. Quando abri, vi o rosto dele, mais magro, o cabelo grisalho, um curativo no pescoço. Você achou que me matou, disse encarando a câmera. Mas eu te deixei viva para provar que somos feitos da mesma matéria. Só que você ainda acredita em heróis. E eu parei de acreditar faz tempo. O vídeo terminou com um som agudo, depois tela preta. Enviei ao setor técnico, mas a origem era impossível de rastrear. Ele aparecia e sumia como um fantasma elétrico. O coronel Duarte começou a mudar comigo. O olhar dele se tornou de desconfiança. Se há alguém infiltrado com acesso a esse nível de dados, só pode ser alguém da sua antiga unidade, disse. E você é a única sobrevivente. Eu sabia o que ele estava insinuando.
Voltei para casa com uma sensação estranha. O espelho da sala estava trincado. Pequena rachadura no canto, mas suficiente para distorcer o reflexo. Por um segundo, vi o rosto dele ali. Fechei os olhos e a imagem desapareceu. Na noite seguinte, uma última mensagem. O que você chama de inimigo é apenas o espelho que não suporta encarar. De repente, tudo fez sentido. Vasconcelos nunca quis desaparecer. Quis me transformar no legado dele, um agente autônomo, fora da estrutura, sem linha de comando. Eu era a continuação de um experimento que começou muito antes de mim. Enviei um último relatório a Duarte. Se ele estiver vivo, vai tentar contato físico em até 7 dias. Ele precisa que eu veja. Ele respondeu. E se for armadilha? Eu disse. Então que feche com o mesmo nome que abriu. No 7º dia, o telefone tocou às 23. Venha sozinha, disse a voz. Mesmo lugar onde você decidiu que eu devia morrer. Peguei o carro, o coração frio como o metal da arma na cintura. Quando cheguei à chácara, o vento cortava o mato alto e o céu parecia pesado. Entrei com cautela, nada além de silêncio. E então ouvi, 3 passos atrás. Virei, arma em punho. Lá estava ele. Mais velho, o rosto coberto por cicatrizes, os olhos calmos. Você sempre foi previsível, disse. Eu apontei a arma. E você sempre foi teimoso. Ele sorriu. Não vim para te matar. Vim para terminar o que comecei. O resto do que aconteceu naquela noite nunca entrou em relatório. Só posso dizer que, quando saí de lá, havia fogo no horizonte e o som distante de sirenes, e que por um breve instante percebi o que ele quis dizer. O inimigo verdadeiro nunca morre. Ele muda de forma. E naquela madrugada, dirigindo de volta para a cidade, entendi que Vasconcelos não ressurgira apenas para se vingar. Ele voltou para me deixar um recado. Ninguém que vive nas sombras sai delas inteiro. Depois daquela noite na chácara, o mundo pareceu desacelerar. O fogo no horizonte ainda queimava na minha mente como uma lembrança que se recusa a apagar. Voltei para Brasília sem falar com ninguém. O coronel Duarte me chamou 2 vezes. Ignorei ambas. Passei 3 dias trancada, dormindo mal, revisando cada segundo do encontro com Vasconcelos. Cada palavra que ele disse. Vim para terminar o que comecei. Eu sabia o que aquilo significava. Ele tinha um plano maior, e o verdadeiro alvo não era eu. Era o sistema que me criou. E dentro desse sistema, tudo o que eu amava era uma vulnerabilidade. Na manhã do 4º dia, recebi um comunicado interno. Víbora Alfa, suspensa temporariamente de operações. Assinado pelo próprio Duarte. O texto era burocrático, mas a mensagem era pessoal. Eu havia cruzado o limite. Vasconcelos estava de volta, vivo ou como sombra. E o comando não confiava mais em mim para lidar com isso. O isolamento era inevitável. Tentei seguir o protocolo, mas a rotina fria, o silêncio da casa, o som do relógio marcando horas vazias, tudo começou a se misturar com as vozes do passado. Às vezes, eu achava que via o reflexo dele no vidro da janela. Às vezes, achava que ouvia meu pai me chamando de outro cômodo. Foi num desses momentos que percebi. Fazia semanas que eu não falava com ele. Liguei para o abrigo. O atendente me informou que ele havia solicitado transferência voluntária. Para onde? Perguntei. Disse que ia para casa. Que a senhora autorizou. Senti o sangue sumir do corpo. Eu não autorizei nada. A linha ficou muda. Depois, o atendente respondeu hesitante. Ele apresentou um documento com sua assinatura. Peguei o carro antes de pensar. O caminho até a cidade parecia mais longo do que nunca. Quando cheguei, a casa estava com as luzes acesas. O portão, destrancado. Entrei. O som da TV preenchia o ambiente. O cheiro de café queimado tomava o ar. Meu pai estava sentado à mesa, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Filha, disse sorrindo. Finalmente veio me visitar sem farda. Como você saiu da base? Perguntei. Ele deu de ombros. Cansei daquele lugar. E não precisa fingir surpresa. Sei que você mandou me liberar. Eu me sentei, controlando o tom. Pai, aquele documento era falso. Você foi enganado. O sorriso dele desapareceu. Enganado? Por quem? Por quem quer me atingir? Eles usaram sua assinatura, sua voz, talvez até uma gravação antiga. Ele riu, incrédulo. Filha, você vê inimigo em tudo. Eu só queria voltar para casa. Tô cansado de viver trancado. Era impossível explicar. Como dizer a um homem que nunca viveu nas sombras que as sombras agora moravam nele? Tentei manter a calma. Você precisa vir comigo agora. Ele balançou a cabeça. Eu não vou a lugar nenhum. Passei a vida obedecendo ordens.
Primeiro no trabalho, depois na velhice, e agora da própria filha? Chega. A frase doeu mais do que qualquer tiro. Fiquei olhando para ele, tentando achar uma brecha entre o orgulho e o medo. Não é sobre controle, pai. É sobre sobrevivência. Ele me encarou e respondeu devagar, quase em sussurro. Sobrevivência não é viver. Antes que eu pudesse insistir, o telefone fixo tocou. Ele levantou para atender, mas cheguei primeiro. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz mascarada, eletrônica, metálica. Boa noite, víbora. Gostou da surpresa? Desliguei. Olhei para ele. Eles sabem que você está aqui. Ele empalideceu. Quem? O homem que eu deveria ter deixado morto. Peguei-o pelo braço, mas ele resistiu. Você tá me assustando. É para te manter vivo. Corri até o carro, empurrei-o pro banco de trás. Liguei o motor, mas antes de sair, vi algo no espelho retrovisor. Um farol distante, parado na esquina. Fiquei observando. O farol se apagou, e no segundo seguinte, o telefone dele vibrou. Mensagem nova. Tirei o aparelho das mãos dele. No visor, uma única frase. Não é ela quem te protege, é você quem a enfraquece. O ataque veio minutos depois. Primeiro, o som seco de pneus deslizando. Depois, o clarão de luz no espelho. Um veículo se aproximava rápido, alto, pesado. Abaixa! Gritei. O impacto foi violento. O carro girou 2 vezes, bateu no muro e parou atravessado. O vidro quebrou em cacos que cortaram meu braço, mas o reflexo foi automático. Arma na mão, corpo fora, olhar varrendo o entorno. 2 silhuetas se movendo entre os carros. Eu reagi. 3 disparos, curtos e precisos. O primeiro acertou o farol, o segundo, o pneu dianteiro. O terceiro, o chão. Aviso. Eles recuaram atirando cobertura. Fumaça, cheiro de pólvora, sirenes ao longe. Peguei meu pai, meio atordoado, e o tirei do carro. Corremos até um beco lateral. Ele mancava. Você tá ferido? Perguntei. Ele balançou a cabeça, mas o sangue escorria pela perna. Um corte. Superficial, mas suficiente para me deixar desesperada. Conseguimos abrigo numa oficina abandonada. Fechei as portas e improvisei um curativo. Ele tremia. Isso tudo por minha causa? Perguntou. Não, por minha culpa. Enquanto ele dormia, sentei no chão e liguei o comunicador de emergência. Aqui é Víbora Alpha. Tenho um civil ferido e alvo identificado em perseguição ativa. A resposta demorou, e quando veio, não era do canal usual. Aqui é Duarte. Situação comprometida. Base infiltrada. Não confie em ninguém. A ligação caiu. Fiquei ali, no escuro, tentando entender o que significava. Base infiltrada? Se Duarte estava certo, isso explicava tudo. O falso documento, a liberação do meu pai, o ataque. Eles haviam entrado por dentro. Na manhã seguinte, encontrei um envelope debaixo da porta da oficina. Nenhum som, nenhum sinal de entrada. Dentro, uma fotografia. Meu pai no portão de casa, olhando o horizonte. E atrás, escrita com a mesma caligrafia de Vasconcelos. Você o colocou em risco. Agora decida o que está disposta a sacrificar. Eu respirei fundo. O velho medo voltou, acompanhado de uma nova compreensão. Vasconcelos não queria me matar. Queria que eu tomasse a decisão que ele tomou anos atrás. Escolher entre o dever e a vida. E eu sabia o que acontecia com quem escolhia errado. Peguei o rádio e falei baixo, quase sem voz. Pai, precisamos ir. Ele abriu os olhos devagar. Para onde? Para onde eles não sabem que existimos. Dirigimos por horas. Passei por estradas que só quem serviu no setor logístico conhecia. Paramos numa antiga instalação desativada. Um posto de vigilância da época da Operação Sentinela. O lugar estava coberto de poeira, mas os sistemas básicos ainda funcionavam. Enquanto ele descansava, ativei os sensores de perímetro. Os monitores piscavam intermitentes. Tentei contato com Duarte novamente, sem sucesso. Às 19h04, o alarme interno disparou. 3 assinaturas térmicas, aproximando-se. Peguei o fone, liguei o canal de emergência. Voz desconhecida respondeu. Não adianta correr, Víbora. Isso é inevitável. A essa altura, meu pai já estava de pé, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Fica atrás de mim, disse. Ele insistiu. Me diz o que fazer. Nada. Só confia. O primeiro impacto veio pela lateral. O portão caiu. Entrei em modo de combate. Cada movimento era automático, cada respiração medida. Disparei 2 vezes. Rolei pro lado, mudei de posição. Um dos invasores caiu. Outro recuou. O terceiro conseguiu atravessar a linha de defesa e jogou uma granada de fumaça.
O ambiente se encheu de névoa cinza. Quando a fumaça dissipou, o som dos tiros cessou. O silêncio, novamente. Olhei em volta. O chão coberto de cartuchos. E meu pai, de pé, apontando uma velha pistola enferrujada que havia encontrado na mesa. "Pai!" gritei. "Solta isso!" Ele não me ouviu. Um vulto surgiu atrás dele. Disparei. Tarde demais. O tiro atingiu o invasor, mas o corpo dele já havia empurrado meu pai contra a parede. Corri. Ele estava consciente, mas pálido. "Não foi nada", disse, tentando sorrir. O sangue manchava o chão. Eu pressionei a ferida, desesperada. "Por que não me obedeceu?" Ele respirou com dificuldade. "Porque sou seu pai. E pais não assistem os filhos morrerem." Fiquei ali, segurando a mão dele, sentindo o calor se dissipar. As sirenes começaram a ecoar ao longe, o reforço finalmente chegando. Quando a equipe entrou, eu ainda estava ajoelhada, coberta de sangue, repetindo baixinho: Eu te avisei, eu te avisei." Duarte apareceu pouco depois. Olhou para a cena sem falar nada. Só colocou a mão no meu ombro e disse: "Ele salvou você." Eu olhei para ele e respondi: "Ele não devia ter precisado." Naquela noite no hospital militar, sentei no corredor vazio e fiquei encarando o chão. Lembrava do que meu pai dizia quando eu era criança. Obedecer é fácil quando a ordem vem de quem se ama. O difícil é obedecer quando ela vem de quem se teme. E agora, pela primeira vez, percebi que ele tinha desobedecido não por teimosia, mas por amor. Quando saí do hospital, o sol já nascia. O rádio do carro ligou sozinho. Interferência clara. Uma voz surgindo por segundos. "Agora você entende, víbora. O sacrifício é o preço do comando." Era a voz de Vasconcelos. De novo. E naquele instante, percebi que a guerra não era mais sobre ele. Era sobre mim. E sobre o quanto eu estava disposta a perder antes de me tornar igual a ele. O corredor do hospital militar tinha o mesmo cheiro de todas as salas onde a vida insiste em ficar. Álcool, metal e silêncio. As luzes fluorescentes piscavam intermitentes. E a cada intervalo de escuridão, eu via o rosto do meu pai coberto pelo lençol cinza. Ele estava vivo, mas inconsciente. O relatório médico dizia: condição estável. Mas eu já aprendi que estabilidade é só outra palavra para incerteza. O coronel Duarte me esperava no final do corredor. O olhar dele não trazia compaixão, só dever. "Precisamos conversar, víbora." Caminhei até ele sem tirar os olhos da maca. "Se é sobre o relatório da emboscada, já enviei tudo. Não é sobre o relatório, é sobre o que vem depois." Ele puxou um envelope da pasta e me entregou. O selo vermelho do gabinete de segurança estampado no canto. "Ordem presidencial", disse. Abri devagar. Um documento curto, direto. Operação Fênix. Prioridade 1. Objetivo: proteção de ativos civis relacionados a agente alfa. Procedimento: realocação forçada sob sigilo absoluto. Eu demorei a entender. Olhei para ele. "Realocação forçada? Você tá falando do meu pai?" Duarte assentiu. "Ele precisa ser transferido para uma unidade internacional. Programa de proteção ampliada. Localização confidencial. A senhora assina a liberação e encerra o caso." Assinar. Era só isso. Uma assinatura. Uma palavra no papel que apagaria tudo. A casa, a varanda, o cheiro de café, o som da voz dele dizendo: "Minha menina", tudo reduzido a uma coordenada secreta em algum país que eu jamais poderia visitar. "E se eu não assinar?" perguntei. Duarte respondeu sem hesitar. "Então o protocolo de contenção se aplica. Ele será removido de qualquer forma. Só que não haverá garantias de integridade." Foi assim que percebi o tamanho do abismo. Eu não estava mais escolhendo entre certo e errado. Estava escolhendo quem eu deixaria morrer primeiro, ele ou o que restava de mim. Sentei no banco de metal, o envelope nas mãos. A cada segundo, lembrava do que Vasconcelos havia dito antes de morrer pela primeira vez. "Um dia você vai ter que escolher entre o sangue e o brasão." Eu ri na hora. Agora a frase soava como profecia. Na manhã seguinte, Duarte me levou até a ala de isolamento. O quarto era pequeno. Paredes brancas, cheiro de desinfetante. Meu pai estava desperto, fraco, mas lúcido. Quando me viu, sorriu, como se o inferno que vivemos tivesse sido só um pesadelo. "Achei que você não vinha mais." "Nunca deixei de vir", respondi. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele olhava pela janela, o sol refletindo no vidro. "Sabe o que é estranho?" disse sem me encarar. "Passei a vida acreditando que o dever era a coisa mais nobre do mundo. Agora, olhando para você, percebo que o dever é só uma maneira de deixar de sentir." Eu fechei os olhos.
O dever me manteve viva e te deixou sozinha. Ele retrucou. Eu tirei o envelope da pasta e coloquei sobre a mesa. Eles querem te levar. Programa de Proteção Internacional. Você vai ficar seguro. Ele me olhou desconfiado. Seguro ou escondido? É a mesma coisa agora. Ele suspirou. E você? Vai comigo? Não posso. Por quê? Porque sou o motivo de tudo isso. E o motivo não viaja junto com a consequência. A expressão dele mudou. Então é isso? Me some do mapa e segue fingindo que nada aconteceu? Eu respirei fundo. Não é fingimento. É sobrevivência. Ele balançou a cabeça devagar. Você fala de sobrevivência como se fosse prêmio. Mas viver sem ver quem você ama não é sobrevivência, filha. É exílio. A palavra ficou ecoando. Exílio. Era isso. Eu estava exilada há anos. Só não tinha percebido. Ele estendeu a mão e segurou a minha. Assina, se quiser. Mas saiba que, quando eu sumir, o que te resta é o uniforme. E o uniforme não te abraça quando o medo vem. Eu queria dizer que entendia, mas não podia. Não havia linguagem que explicasse o que eu sentia. Um nó de culpa, amor e raiva comprimido no peito. Fiquei ali, olhando para ele, e lembrei de quando eu tinha 15 anos, e ele me levou ao estande de tiro pela primeira vez. Mira sempre com calma, ele disse. O erro não é quando o tiro sai, é quando você aperta com dúvida. Saí do quarto e fui direto à sala de Duarte. E se eu quiser outro caminho? Perguntei. Não há outro. Ele acendeu um cigarro, mesmo sabendo que era proibido. Se mantiver o civil aqui, ele morre. Se assinar, vive. Escolha. Voltei para o quarto com o papel na mão. Meu pai dormia, ou fingia dormir. As máquinas piscavam em silêncio. Coloquei a caneta sobre a linha do documento, mas a mão tremia. Pensei em tudo o que já tinha obedecido, em quantas ordens cumpri sem pensar. E pela primeira vez na carreira, hesitei. O rádio de segurança chiou. Uma mensagem automática. Protocolo Sigma ativo. Vazamento de informação. Unidade Alfa sob suspeita. Olhei para o teto, incrédula. Duarte correu até mim. Vasconcelos vazou algo. Precisamos evacuar. O caos tomou o hospital. Alarmes, vozes, passos. Peguei o envelope e rasguei em pedaços. Duarte gritou. Você enlouqueceu? Não. Só parei de fingir que ainda sou parte disso. Peguei meu pai nos braços, desconectei os cabos e disse. Vamos sair daqui. Pra onde? Perguntou Duarte. Pra onde a honra não mata. Saímos pela escada de serviço. O barulho de helicópteros no alto. Do lado de fora, veículos da Segurança Nacional bloqueavam o perímetro. Eu conhecia cada protocolo de fuga, cada fraqueza do sistema, e usei todas. Em menos de 1 hora, estávamos fora da cidade, na direção oposta à fronteira. Ele dormia no banco de trás, pálido, mas vivo. O céu começava a escurecer quando parei o carro numa estrada de terra. Peguei o comunicador e gravei uma mensagem curta para Duarte. Você venceu, mas não do meu jeito. Ele vive, eu sumo, considera a dívida paga. Desliguei o aparelho e o joguei na lama. A noite caiu devagar. A estrada era uma faixa escura entre campos silenciosos. Eu dirigia sem destino. Ele acordou em algum ponto e perguntou. Para onde estamos indo? Para longe. Longe de quem? De todos. O silêncio entre nós era pesado, mas havia algo novo ali. Uma paz estranha, como se o perigo, por mais iminente que fosse, tivesse perdido o poder de nos dividir. Paramos num vilarejo esquecido. Um quarto simples, 2 camas, um ventilador barulhento. Enquanto ele dormia, sentei no chão e pensei em Vasconcelos. No que ele tentou me ensinar, que o dever absoluto consome a alma. Eu passei a vida lutando contra ele, e no fim, percebi que estava repetindo seus passos. No meio da madrugada, o rádio do vilarejo chiou, frequência civil, mas interferida, uma voz familiar. Você fugiu, mas não escapou. Agora escolheu o lado errado. Vasconcelos. De novo. Eu desliguei o rádio e encostei a testa nos joelhos. O pai acordou com o barulho. Quem era? Fantasma. Então não precisa correr. Fantasmas não matam. Eu olhei para ele. Mas deixam cicatrizes? Ele sorriu, cansado. Cicatrizes são lembretes de que ainda estamos vivos. Senti vontade de chorar, mas segurei. No fundo, eu sabia. Não havia fuga eterna. O sistema viria atrás. Duarte também. E Vasconcelos, vivo ou morto, continuaria a me perseguir através de códigos e memórias. Na manhã seguinte, o sol atravessava a janela estreita. Peguei o cartão presidencial e o parti em 2. O chip rachando com um estalo seco.
Coloquei os pedaços sobre a mesa e disse baixinho: agora acabou. Meu pai abriu os olhos e me observou em silêncio. Você acabou de trair o país? Acabei de salvar a única parte dele que ainda valia a pena. Saímos pouco depois, caminhando até a rodoviária do vilarejo. A brisa era morna, o ar calmo. Pela primeira vez em anos, senti o corpo leve. Não porque estava livre, mas porque finalmente entendi o preço da liberdade. Tudo o que vem depois do dever. Ele caminhava devagar, apoiado em mim. Para onde vamos agora, filha? Eu olhei o horizonte e respondi: para onde o dever não nos encontre. Enquanto embarcávamos no ônibus velho que cheirava a poeira e gasolina, pensei em quantas ordens desobedecidas formam um ato de amor. E percebi que, às vezes, o sacrifício não está em morrer pelo dever, está em sobreviver sem ele. O ônibus seguiu por estradas cada vez mais estreitas, cortando plantações e pequenas vilas esquecidas. Do lado de fora, o mundo parecia calmo, o tipo de calma que só existe quando a tragédia ainda não tem endereço. Eu olhava pela janela e tentava acreditar que estávamos livres, mas no fundo sabia que liberdade é um intervalo, não um estado permanente. Meu pai dormia com a cabeça encostada no vidro, o rosto iluminado pelo sol da manhã. A respiração dele era irregular, mas firme. Pensei em quantas vezes o havia visto assim, sereno, mesmo depois de enfrentar o que parecia impossível. Ele sempre acreditou que a fé podia vencer o medo. Eu não. Descemos num ponto qualquer, num vilarejo sem nome no mapa. O calor era úmido. A rua principal de barro vermelho. Um armazém velho servia de pensão. Pegamos um quarto no fundo, sem janela, com uma cama de madeira e paredes descascadas. O silêncio ali parecia absoluto. Durante 2 dias, nada aconteceu. Ele começou a melhorar, a comer, até a rir de novo. Às vezes, eu quase acreditava que tínhamos escapado. Na 3ª noite, tudo mudou. Acordei com o barulho do rádio, o mesmo que eu deixara desligado desde o último contato. Ele chiava, estático, até que uma voz metálica emergiu, cortando o ar como navalha. O fantasma não dorme, víbora. E a presa nunca some, só muda de toca. A voz de Vasconcelos, fria, distante, mas viva. Fiquei de pé em segundos, procurando sinal de invasão. As câmeras improvisadas que instalei não mostravam movimento, mas o radar portátil captava interferência próxima. Frequência militar, ajustada à rede da antiga Operação Sentinela. Eles estavam ali. Acordei meu pai com cuidado. Levanta devagar, não faz barulho. Ele abriu os olhos, confuso. De novo, filha? Eles acharam a gente. Peguei o coldre, chequei o pente, respiração controlada. Cada movimento automático, cada gesto aprendido em anos de treinamento. Mas o coração, esse era civil. Batia rápido, como se soubesse que o que viria não era só guerra, era destino. Antes que pudéssemos sair, o rádio voltou a chiar. Agora com outra voz. Uma feminina, calma, quase doce. Víbora Alfa, aqui é o comando. Temos seu pai sob custódia. Se quiser que ele continue vivo, siga as instruções. O sangue sumiu do rosto. Mentira, murmurei. Ele está aqui comigo. Olhei para trás. A cama estava vazia. Corri até a porta. Nada. O armazém silencioso, o corredor vazio, a janela entreaberta. O vento entrando devagar. Não sei como, nem quando, mas o levaram. Sem som, sem luta, sem rastros. O rádio chiou outra vez. Você perdeu o foco, como eu previ. Agora vai ter que escolher. Ele ou o país. Era Vasconcelos, de novo. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei o instinto assumir. No mapa digital, rastros térmicos recentes apontavam direção norte. 2 veículos, um com sinal de bloqueio de GPS, o tipo usado em operações clandestinas. Peguei o carro velho da pensão e segui pela estrada de terra. O sol nascia por trás das colinas, pintando o céu de cobre. Eu sabia que não era perseguição. Era armadilha. E mesmo assim, fui. A estrada terminou num antigo depósito militar desativado. O tipo de lugar que o governo finge esquecer, mas mantém em sigilo. Portões enferrujados, câmeras quebradas, o símbolo apagado da força tática. O silêncio ali tinha densidade. Estacionei longe. Avancei a pé, com o vento frio cortando o rosto. Dentro do depósito, luzes piscando, o cheiro de combustível e ferro velho. Chegou cedo, disse a voz, ecoando pelos alto-falantes. Esperava que você ficasse mais tempo fugindo. O som vinha de todos os lados, distorcido. Onde ele está?
Perguntei. Seguro, respondeu. Por enquanto. Avancei entre as sombras, as botas fazendo eco no piso metálico. De repente, uma luz se acendeu. No centro do galpão, meu pai, sentado, amarrado a uma cadeira, uma venda nos olhos. Respiração acelerada, mas vivo. Solta ele! Gritei. Você quer negociar? A voz riu. Não é esse o jogo, víbora. O jogo é ver até onde você aguenta antes de virar o que eu sou. Então ele apareceu, do alto da passarela metálica, o rosto meio oculto pela sombra. O mesmo olhar analítico, agora cansado. Você devia ter deixado o passado morrer, disse. E você devia ter ficado morto, respondi. Ele desceu devagar, passo firme, calculado. Sabe por que te escolhi naquele programa? Porque você era o reflexo perfeito. Disciplina sem fé, lealdade sem amor. Era a soldada ideal. Mas o problema com os ideais é que eles quebram quando encostam em algo humano. E o problema com monstros, retruquei, é que esquecem que foram humanos. Ele sorriu. Então prova que ainda é. Salva o velho. 2 homens armados surgiram nas laterais, rifles prontos. Eu calculei distância, ângulo, tempo de reação. Impossível vencer sem custo. Vasconcelos sabia. Joga a arma, disse ele. Ou o coração dele para. Apontei. Se eu jogar, você atira de qualquer forma. Ele riu. Talvez, mas pelo menos terá escolhido. A palavra ecoou. Escolhido. Tudo na minha vida sempre girou em torno disso. Escolher entre ordens e instinto. Entre obediência e fé. E agora, era isso. Escolher entre ele e meu pai. Fechei os olhos por um segundo. Ouvi a respiração do meu pai. Curta, frágil, viva. Ouvi o som do vento batendo nas chapas de metal. E então agi. 3 segundos. Um disparo no chão. O som ecoando. O reflexo dos inimigos desviando o olhar. Rolei para o lado. Peguei a faca presa ao tornozelo. E avancei. O primeiro caiu antes de entender. O segundo recuou, atirando às cegas. Vasconcelos desceu, rápido. Mais rápido do que eu lembrava. O som de tiros misturado ao grito do meu pai. Consegui chegar até ele. Cortei as amarras. Tirei a venda. Você consegue andar? Ele assentiu. Então vai! Ele tentou se levantar, mas o disparo veio antes. Um som seco, direto. Ele caiu, segurando o ombro. O sangue escorrendo pelos dedos. Agora estamos iguais, disse Vasconcelos. A mesma frase que dissera no sonho, no passado. A raiva veio limpa, sem hesitação. Disparei. 1, 2, 3 vezes. Ele cambaleou, mas ainda sorria. Nunca foi sobre mim, víbora. Foi sobre o que você se tornaria sem mim. Ele caiu devagar, os olhos abertos, como se ainda observasse. O som do alarme ecoou logo depois. O depósito em chamas, fogo se espalhando pelo combustível derramado. Peguei meu pai e corremos. Do lado de fora, o céu já se tingia de vermelho. Cada respiração parecia arrancar pedaço de mim. Paramos a 100 metros, ofegantes. Olhei para trás e vi o galpão colapsar. Um clarão. Silêncio. Ele olhou para mim, ainda sangrando, e perguntou. Acabou? Eu quis dizer que sim, mas não consegui, porque sabia que não era o tipo de guerra que acaba com uma explosão. Vasconcelos podia ter morrido de novo. Mas a semente que ele plantou, a dúvida, a desconfiança, o medo, continuava viva em mim. Enquanto o fogo consumia o que restava dele, vi algo no chão, próximo ao corpo. Um cartão preto, com o selo da antiga unidade. Peguei. No verso, uma única linha escrita à mão. Agora você é o sistema. Voltei para o carro com o corpo tremendo. Ele olhou para mim, os olhos marejados. Filha, me diz que acabou. Eu liguei o motor, olhei a estrada e respondi. Acabou o que sobrou da gente. Dirigimos em silêncio. A cada quilômetro eu sentia o peso do que havia feito se transformar em algo mais denso que culpa. Era destino. Quando parei num posto abandonado para limpar o ferimento dele, percebi que o sangue dele manchava minhas mãos da mesma forma que o de Vasconcelos manchara anos antes. A diferença é que dessa vez, o que eu salvei não foi o país. Foi o que restava de amor nele. De manhã, deixei ele dormindo no banco e caminhei até a beira da estrada. O vento trazia o cheiro do fogo distante. Olhei o horizonte e entendi que a guerra acabou, porque eu destruí a última coisa que me prendia a ela, a crença de que ainda existia lado certo. Voltei para o carro, sentei ao volante e esperei o sol nascer. Quando a luz tocou o rosto dele, pensei que talvez pela primeira vez estivéssemos livres, não porque vencemos,
mas porque não havia mais ninguém para lutar. Mas no bolso, o cartão preto pesava, e nele, em letras pequenas, a última mensagem de Vasconcelos. Um sistema sem inimigos cria os seus próprios. A estrada parecia infinita, uma linha cinza dissolvendo-se no horizonte. O motor do carro fazia um som constante, quase hipnótico. No banco ao lado, meu pai dormia, o curativo improvisado manchado de vermelho escuro. Eu dirigia com uma calma que não reconhecia em mim. Não era paz, era exaustão. O tipo de quietude que vem depois que tudo o que você podia perder já foi tirado. O fogo do depósito ainda ardia nas minhas lembranças. Vasconcelos morto. De novo, talvez pela última vez. E o eco da última frase dele repetindo-se dentro da minha cabeça. Agora você é o sistema. Era como uma sentença e um aviso. Ele sempre acreditou que a única forma de vencer uma estrutura era se tornando parte dela, corrompendo-a de dentro. Eu passei metade da vida tentando provar que ele estava errado. E a outra metade fazendo exatamente o que ele faria. Paramos num vilarejo pequeno, no interior de Minas, onde ninguém perguntava de onde você vinha, apenas se queria café. Uma mulher idosa nos deu abrigo num quarto que cheirava a sabão e lenha. O som do rádio local falava de tudo, menos de nós. Nenhum noticiário, nenhum alerta, nenhum nome. Era como se o mundo tivesse decidido nos apagar, e talvez isso fosse um presente. Nos dias seguintes, tratei o ferimento dele com o que havia. O corpo dele cicatrizava devagar, mas a alma, eu sabia, continuava sangrando. Às vezes ele me observava em silêncio, como se tentasse entender no que a filha dele tinha se transformado. Você ainda usa o mesmo olhar, disse uma noite, o de quando era criança, e jurava que conseguiria consertar o mundo. Eu ri baixo. O problema é que o mundo não quer ser consertado, pai. Só quer continuar rodando, mesmo que falhe em tudo. Ele suspirou, olhou para a janela. E o que você quer agora? Não soube responder. Pela primeira vez em anos, eu não tinha uma missão, nenhuma ordem, nenhum inimigo. Só o som do vento atravessando as frestas de uma janela velha. No quinto dia, enquanto ele dormia, deixei o quarto e caminhei até a praça. Sentei num banco e olhei o céu. As nuvens pareciam mais baixas do que nunca. Lembrei de quando tudo começou, de quando aquele segurança pediu nossas identificações, do brilho do cartão com o selo presidencial, da expressão de orgulho no rosto do meu pai. Naquele instante, ele viu a filha que venceu. Agora, o que ele via era a mulher que sobreviveu. Peguei o cartão preto que encontrei no corpo de Vasconcelos, o chip interno ainda ativo, piscando em azul. Era um convite e uma ameaça. Ele sabia que eu o encontraria. Dentro dele, códigos, acessos, identidades alternativas. E algo mais. Um último arquivo com meu nome. Conectei o chip ao terminal improvisado. A tela carregou devagar, revelando apenas um vídeo curto. A imagem tremida mostrava Vasconcelos em uma sala escura, dias antes da operação que terminou com sua suposta morte. Ele olhava diretamente para a câmera. Se estiver vendo isso, Ana, é porque fez o que todos fazemos. Falhou tentando ser melhor que o sistema. Não te culpo. Eu também falhei. Mas há uma diferença entre falhar e desistir. Falhar é humano. Desistir é escolha. O vídeo terminou com o selo da antiga unidade, Víbora Alpha, e um código de localização. Nada mais. Desliguei o aparelho e fiquei ali, parada, olhando o reflexo da minha própria imagem na tela apagada. Vasconcelos tinha razão sobre uma coisa. Desistir é escolha. Mas talvez, pela primeira vez, fosse a escolha certa. Voltei para o quarto e sentei ao lado do meu pai. Ele acordou com o barulho. Tá tudo bem? Perguntou. Eu sorri. Tá. Pela primeira vez, tá. Passei o resto da madrugada escrevendo uma carta. Não para ele, nem para Duarte, nem para ninguém. Era para mim mesma. Começava assim. Aqui termina a história da soldada. Aqui começa a história da mulher. Expliquei o que aprendi. Que o dever sem amor vira prisão. E o amor sem limite vira fraqueza. Que obedecer cega e desobedecer com culpa dá no mesmo. E que no fim, a única lealdade que importa é aquela que a gente tem para dentro. De manhã, deixei o envelope sobre a mesa e saí antes dele acordar. Caminhei até o posto de ônibus da praça. Comprei uma passagem qualquer, sem destino fixo. Dei o nome falso que estava no chip. Quando a atendente perguntou o motivo da viagem, respondi. Recomeço. O ônibus partiu devagar. Eu olhei pela janela e vi meu pai saindo na porta da pensão, a carta nas mãos, os olhos buscando o horizonte. Ele me viu, talvez,
ou talvez tenha apenas sentido. O olhar dele ficou preso no ônibus por longos segundos e depois se perdeu no vento. Enquanto a estrada se abria, respirei fundo, pela primeira vez, sem o peso do crachá, do código, do brasão, sem víbora alfa. Só Ana. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas dentro de mim algo tinha mudado. Entendi que Vasconcelos não queria que eu me tornasse como ele. Queria que eu percebesse o custo de seguir o mesmo caminho e escolher diferente. O legado dele não era destruição, era aviso. E talvez redenção. Sem perceber, toquei o bolso onde estava o cartão partido ao meio, o selo presidencial rachado como um espelho. Sorri de leve. A mulher ao meu lado, uma senhora simples com cheiro de lavanda, perguntou: "Primeira vez indo para longe?" Respondi: "Primeira vez indo para perto." Ela riu, sem entender. O ônibus seguiu, atravessando pontes e serras. Eu pensei em tudo o que ficou para trás. O General Duarte, a base, as armas, os códigos, as sombras. Pensei no pai, no homem que me ensinou a ser forte e depois me mostrou que força também é saber parar. Pensei em mim, na menina que acreditava que o mundo se consertava com precisão militar. E percebi que talvez o mundo precise mais de gentileza do que de tiros. O sol começou a nascer. Peguei o celular antigo e liguei a câmera frontal. A mulher do reflexo parecia uma estranha. Cabelos presos, olheiras profundas, olhos calmos. "Ainda estou aqui", murmurei. Mas não como antes. Às 9 da manhã, o ônibus parou numa cidade pequena à beira-mar. Desci, comprei um café e caminhei até o pier. O cheiro de sal e vento me abraçou como um reencontro. Tirei do bolso o cartão preto. Olhei pela última vez para o chip azul piscando e o joguei no mar. O som do impacto foi leve, quase simbólico. Enquanto as ondas o levavam, senti algo dentro de mim se soltar. Não era alívio, nem tristeza. Era espaço. Um espaço novo, vazio o bastante para caber uma vida inteira. Atrás de mim, alguém acendeu um rádio numa barraca de pescadores. Uma notícia distante, como o ruído de outro mundo. Fontes oficiais confirmam que a agente conhecida como Víbora Alfa morreu em explosão recente durante a Operação Confidencial. Sorri. A notícia finalmente dizia a verdade. A Víbora Alfa estava morta. Só que desta vez, por vontade própria. Caminhei até o fim do pier e sentei, observando o horizonte. O mar refletia o céu num tom azul acinzentado. O vento balançava o cabelo e eu fechei os olhos. Pensei nas palavras de Vasconcelos. O sistema sem inimigos cria os seus próprios. Talvez ele tivesse razão, mas o erro dele foi acreditar que o inimigo sempre vinha de fora. Às vezes, ele mora na gente. E enquanto o som das ondas cobria o ruído distante da cidade, decidi que, se um dia me procurassem, não seria para lutar. Seria para ensinar. Ensinar que o poder que destrói também pode proteger, que a arma mais perigosa é o silêncio. E que, às vezes, desaparecer é a forma mais profunda de existir. O sol subiu no céu e eu continuei ali, respirando o ar salgado, sentindo a vida voltar devagar, como se cada célula aprendesse a viver fora da guerra. Não havia mais missão, nem protocolo, só o som do mar e o eco do meu próprio nome. Não o código, não o título. Ana. E foi assim que terminou. Não com uma vitória, nem com um tiro, mas com uma escolha. Não de matar, mas de deixar viver.